Bom, pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que vocês estão aí assistindo. É, Enfim, espero que todos estejam bem e todos estejam se cuidando. Bom, na nossa última aula, a gente abordou o romance, né? Esse gênero textual. A gente falou sobre isso na nossa aula passada. E hoje a gente vai dar continuidade aí a essa matéria, tá? Apesar de ser o módulo 11, a gente vai continuar trabalhando esse gênero textual, tá? E também na próxima aula ainda vamos continuar falando sobre romance, só que a gente vai fechar, né? Vamos terminar aí de falar sobre esse gênero textual, tá? A gente fecha aí na próxima aula. Bom, então vamos relembrar, né, algumas questões que a gente abordou na aula passada para a gente poder dar um foco maior aí no que eu gostaria de trabalhar hoje com vocês, que é sobre, né, os 5 elementos aí da narrativa e por que eles são tão importantes dentro de um romance, ok? Vimos então na aula passada que o romance ele pertence ao gênero narrativo, né? Ou seja, o romance aí é um tipo de narração, de certa forma, não é mesmo? E o que seria, no caso, uma narrativa? Uma narrativa é uma apresentação, né, de fatos, uma apresentação de uma sequência de fatos, uma sequência de acontecimentos, né, de uma determinada história. E essa sequência de fatos não necessariamente vai ser ali numa ordem, né? Totalmente certinha, né? Um tempo cronológico totalmente certinho. A gente vai discutir essa questão aí um pouquinho mais à frente, ao longo da nossa aula, tá? E vocês vão entender o porquê que não necessariamente precisa seguir, né, o começo, meio, fim ali. Às vezes a narrativa ela vai começar pelo final e depois ela vai narrando, né, os acontecimentos e volta no início e vai para o meio. Fica uma coisa meio louca, mas isso não atrapalha a compreensão do leitor, tá? Mas calma que a gente vai trabalhar isso ainda um pouquinho mais à frente ao longo da nossa aula de hoje, ok? E a gente também desconstruiu esse pensamento de que para ser um romance é obrigado a falar de amor. A gente desconstruiu esse pensamento na sala passada, né? A gente viu que romance não tem nada a ver com o fato de falar de amor, certo? Mas aí existem os tipos de romance, né? Pode ter um romance romântico, que nesse caso vai se enquadrar, então vai ser um romance que vai falar de amor, vai ser uma história que vai contar, né, ali uma parte amorosa, aquela coisa toda. Pode também ter um romance de drama, um romance de humor, um romance de suspense, enfim, tem várias possibilidades. A gente vai estudar esses tipos aí de romance na nossa próxima aula para a gente poder fechar essa matéria, ok? Mas hoje, especificamente, a gente vai falar sobre os elementos da narrativa, né? E como que eles fluem dentro de um romance. Então a gente já desconstruiu aí esse pensamento, já vimos que são outras características, né, que caracterizam o romance e que não é falar sobre amor, beleza? Bom, então vamos aí entender como é que funciona os 5 elementos da narrativa, ok? Vamos começar então pelo narrador, né? Que é a pessoa aí que vai contar essa história, né? Uma história ela precisa de um narrador, ou seja, alguém que vai falar sobre essa história. E aí lembra que a gente falou na aula passada que o narrador, ele pode ser que esteja dentro da história, ele pode estar participando dentro da história, ali da história, e pode ser que não, tá? Isso vai depender muito da história, da maneira como ela está sendo contada. O que vocês não podem confundir é que narrador é uma coisa e autor é outra, tá? Às vezes a gente confunde o narrador com o autor, achando que só porque ele está contando a história quer dizer que é o autor, mas não é bem assim que funciona, tá? O narrador ele vai contar ali a história, pode ser que ele esteja dentro
da história, né? Ele pode estar ali envolvido, ele pode estar contando ali em primeira pessoa, isso pode ocorrer, mas pode ser que não, tá? Que seja ali um narrador observador e enfim. Então não confundam autor do livro, né? A pessoa que escreveu ali o livro, que produziu aquela obra, com o narrador, que é quem conta a história, tá? Então não confundam isso, ok? Então nós temos o narrador e ele é muito importante dentro de um romance, né? Afinal de contas, quando a gente fala de narrativa, a gente fala de narrar fatos. Então, se a gente não tiver alguém para narrar fatos, a gente não tem uma narrativa, não é mesmo? Então, o narrador ele é muito importante, tá? Na minha visão, talvez seja, né, aí o mais importante, assim. Claro que não tem muito isso, né? A gente sabe que todos os elementos são muito importantes porque eles se completam, ok? Então deem aí uma atenção quando vocês estiverem lendo um livro e comecem a perceber quem é o narrador, como que ele se comporta, será que ele está sendo ali colocado em primeira pessoa? Ele está narrando os fatos, narrando os acontecimentos em primeira pessoa ou não? Né? Então comecem aí a perceber como é que está funcionando a narrativa do livro que vocês estão lendo, né? Porque acredito que vocês estejam lendo sim, né, um livro. É muito importante a gente ler com bastante frequência, tá? Se possível, ler todo dia. Não precisa ler um livro inteiro num dia só, tá? Eu sei que isso é humanamente inviável, mas lê um pouquinho todo dia, né? Vai praticando. O hábito da leitura é muito importante. Bom, e aí vamos para o segundo elemento da narrativa, que no caso seria os personagens, né? Seriam os personagens. Os personagens, eles são aqueles que vão ali participar da história, não é mesmo? Então, dependendo do romance, pode ser que tenha bastante personagens, pode ser que tenha várias pessoas participando ali da história. Não necessariamente significa que esses personagens serão, né, narrados, serão ali retratados dentro do livro com uma com maior detalhe, né, com maior atenção. Então, alguns personagens vocês vão perceber que eles se destacam mais do que outros, tá? Isso é comum, tá? Às vezes a gente está lendo ali um livro e de repente brota um personagem, mas o autor ele não se preocupa em dar muitas informações, em aprofundar, né? Então vocês vão perceber que isso é muito natural de acontecer. Então, os personagens são as pessoas, né? São os elementos ali que vão participar da história. São eles que vão fazer com que a história flua, com que a história se movimente, né? Com que tudo tome forma, beleza? E o personagem principal de um livro a gente chama de protagonista, ou seja, aquela pessoa que você sabe que é o foco daquele livro, é retratar a história daquele personagem em específico, ok? Mais à frente vocês vão ver também que dependendo do tipo de livro, dependendo do tipo de história, a gente vai ter aí mais de um personagem importante, tá? Então não necessariamente o livro ele precisa ter um personagem importante em específico, tá? Vai depender muito aí da necessidade do livro, da história e etc, ok? Além disso, os personagens, eles são descritos com aspectos físicos, tá? E com os aspectos psicológicos também. Então, às vezes o narrador, ele vai dar ali o maior detalhe, não é mesmo? Sobre o aspecto físico daquele personagem, a maneira como aquele personagem é, se ele é alto, se ele é baixo, se ele é gordo, se ele é magro, enfim. Todas essas características externas do personagem, elas vão ali participar da narrativa porque isso é importante para a imaginação do leitor, né? Para o leitor ele ir ali imaginando e, enfim. Às vezes esses aspectos eles não são tão detalhados, tá? E é bacana também, ao meu ver, porque isso faz com que a gente utilize mais da nossa imaginação, né? Então, às vezes, um personagem pode ser de um jeito para mim, mas para você pode ter um outro aspecto físico. E isso é muito incrível, assim, muito legal,
né? E não serão todos os livros que irão ali descrever com maior detalhe, né? Como que é aquele personagem fisicamente e enfim. E também tem os aspectos psicológicos, então as características mais mentais mesmo desses personagens, né? A maneira como eles pensam, a maneira como eles se comportam ali dentro das ações, dos acontecimentos daquela história, como que eles se sentem com aqueles acontecimentos. Então tudo isso é colocado dentro de uma narrativa, né? Às vezes eu acabo conversando com alguns alunos e eles falam assim, caraca, eu li determinado livro, aquilo me tocou muito, aquilo mexeu muito comigo. Porque dependendo da maneira como é escrito, né, a gente consegue sentir mesmo as emoções daquele personagem. Quem nunca, né, se identificou com uma história e falou assim, caramba, isso daqui parece que era eu que estava vivendo isso, né? Eu me senti muito tocado dentro dessa história, e enfim. Então, os aspectos físicos e psicológicos dos personagens, eles são importantíssimos para uma narrativa, tá? Quando vocês estiverem lendo um livro, tentem identificar esses 5 elementos da narrativa, porque é bem interessante. Vocês estarão colocando em prática os conhecimentos de vocês. Porque não adianta nada eu falar pra você o que é personagem, o que é narrador, o que é enredo, o que é conflito, e você não souber identificar isso dentro de um livro, né, de um texto, e enfim. Então comecem a colocar isso em prática, aproveitem também esse momento de quarentena para isso, tá? Bom, visto isso, a gente pode falar agora um pouquinho sobre o enredo, né? O que seria o enredo? O enredo é a sequência de fatos que vão acontecendo ali dentro da narrativa, né? Então, tudo que estiver acontecendo ali dentro, né, o conjunto todo da nossa obra, a gente chama de enredo, ok? E a gente pode estudar um pouquinho mais detalhadamente, né? Um pouco mais à frente, sobre como que funciona o enredo de uma história, né? Como que ele é criado, e enfim. Então, o enredo, ele é muito importante, tá? Porque é tudo que estiver relacionado com os acontecimentos dessa história. E a gente tem a parte, né, do conflito, o momento ali mais importante daquela história, o acontecimento que vai ali, ó, bombar e vai fazer com que os personagens mudem a visão deles, né? Ou tenham uma atitude, ou deixem de ter alguma atitude, enfim. Então o conflito, ele é bem importante na construção, né, de um romance, ok? Bom, também temos o tempo, né? Quando a gente fala de tempo, nós temos aí 2 possibilidades de tempo. O que a gente chama de tempo cronológico e o que a gente chama de tempo psicológico. Vamos entender a diferença entre os dois. O tempo cronológico está relacionado, né, ao que a gente entende do que seria o tempo, né? As horas, os dias, os meses, as semanas. Então, quando você estiver lendo uma história e aí estiver ali, né, sendo colocado um advérbio ali de tempo, né, para poder marcar quando que aquilo ali aconteceu, você está aí abordando esse elemento da narrativa, né? O elemento aí de tempo, que a gente chama de tempo cronológico nesse caso. Então, tudo que estiver relacionado a isso, a essas informações sobre quando que aconteceu, qual foi o momento que isso aconteceu, tá? Tá relacionado aí com o tempo, beleza? E aí é uma coisa que vocês precisam tomar um pouco de cuidado, né? Dentro de uma história, não necessariamente a narrativa ela vai ser realizada com o que aconteceu, né? No caso, ser narrada com o que aconteceu hoje e amanhã e depois. Não, pode ser que não. Como eu falei anteriormente, né? Lá no começo do vídeo, vou repetir aqui agora para vocês novamente. Estejam atentos a isso, porque às vezes a história... não sei se vocês já se pegaram lendo um livro assim. Eu sempre leio livros assim, né? Que eu tô lendo um determinado acontecimento, tô ali me situando dentro da situação e de repente
personagem ele começa a falar de um outro acontecimento que aconteceu em outro momento, então o personagem ele fica transitando aí, né, entre o presente, o passado e também a visão dele, a perspectiva dele sobre o futuro, tá? Então, não necessariamente uma narrativa ela precisa apresentar, né, o começo, meio e fim vai ser tudo ali certinho, não, tá? Pode ser que o personagem ele fale sobre coisas do passado e depois ele esteja ali falando sobre alguma coisa do presente, né? E depois esteja projetando as coisas para o futuro. É basicamente o reflexo da nossa vida, né? Porque a gente faz isso o tempo inteiro, beleza? Bom, e visto o que seria o tempo cronológico, a gente pode entender o que é o tempo psicológico. Quando a gente fala de tempo psicológico, é aquele tempo que a gente está percebendo ali na narrativa, que é a maneira como o personagem enxerga aquele tempo. Então, as reflexões daquele personagem, né, a maneira como aquele personagem entende as situações, né, tudo que estiver relacionado ao psicológico do personagem, a gente, no caso dentro de tempo, né? A gente chama de tempo psicológico. Então, o tempo psicológico ele não vai se prender ao dia, à semana, né? A data, o horário específico que um fato aconteceu. Não, né? Resumidamente a ideia da seguinte coisa. Sabe quando acontece uma coisa na nossa vida que a gente tem a sensação de que aconteceu muito rápido, sabe? Aquela coisa tipo assim, caraca, já aconteceu. E são sempre aqueles momentos mais legais, assim, que a gente tá vivendo, né? Quando a gente tá na casa de um amigo, uma amiga e tá ali super legal, conversando, fluindo, né? Aquele momento ali especial. Ou então a gente tá fazendo um passeio muito bacana, ou tá jogando o jogo, tá fazendo uma atividade que a gente gosta e parece que pra gente, né, parece que passou muito rápido. Mas quando você olha no relógio e fala assim, caramba, não, né, passou o tempo que deveria passar mesmo, tá tudo certinho, mas pra mim tive a sensação, senti ali que foi rápido demais. Ou quando a gente tá passando por uma situação muito difícil, às vezes uma situação de medo também, né, às vezes a gente sente que caramba, tá demorando muito isso aqui, aí você fica aflito naquela situação porque você tem a sensação de que aquilo ali tá durando uma eternidade, né? Então, o tempo psicológico é essa ideia, tá? Vocês podem associar aí a ideia das nossas emoções mesmo, né? A sensação de algo que tá acontecendo e a gente sente que aquilo ali tá acontecendo muito rápido, né? Ou algo que acontece na nossa vida também, a gente tem a sensação de que, nossa, tá demorando muito para aquilo ali acabar. Então, isso é o tempo psicológico. E isso é colocado também na narrativa, tá, gente? Isso é colocado dentro de um romance, porque, nossa, é uma delícia a gente sentir também como que o personagem, ele tá ali sentindo aqueles acontecimentos, aqueles fatos, né? Como que ele consegue enxergar aquilo ali e, enfim. Então, o tempo, ele é muito importante, mas não necessariamente ele será ali linear, tá? Ele pode ser alinear também. Então, como eu falei anteriormente, você pode estar lendo uma visão ali do narrador, ele está narrando um fato de algo que está acontecendo naquele momento, depois ele volta, depois ele vai para o futuro, depois ele vem para o presente. Isso acontece muito, tá? Isso é muito legal porque deixa o texto bem enriquecedor. E a gente tem aí o espaço, né, que a gente falou também um pouquinho sobre ele na nossa última aula, que é o local onde aquela narrativa, né, onde aqueles acontecimentos, eles estão fluindo, né? Então pode ser, como eu falei, eu usei exemplo na última aula, né, sobre a história de uma menina que pode falar sobre a casa dela, sobre a escola que ela estuda, sobre a casa de um amigo, enfim, os lugares que a personagem frequenta, né? Então o espaço também é legal para que a gente possa se situar, né, e imaginar também. Isso acaba colaborando bastante na hora que o leitor ele vai imaginar aquela história, né? Então dependendo também do romance, pode ser que seja um romance mais detalhado, com uma escrita mais detalhada. Então você consegue visualizar mesmo o lugar, né? E o local, né, o local onde acontecem os fatos, não necessariamente ele será um local real, tá? Pode ser um local fictício também. Quem nunca leu aí obras de ficção e de repente foi criada aí uma cidade totalmente nova, né? Isso acontece aí em Senhor dos Anéis, acontece em Harry Potter, acontece em várias histórias aí de ficção,
tá? Então, não necessariamente o espaço, ele precisa ser um espaço real, tá? Pode ser também um espaço fictício, beleza? E aí, quando acontece isso, nossa, é só colocar a imaginação para poder fluir e vamos imaginando, né? Vamos tentar aí entrar no meio dessa narrativa. Bom, pessoal, então abordamos aí mais algumas características, aprofundamos melhor essa questão dos 5 elementos da narrativa e entendemos o porquê que isso é importante dentro de um romance, né? Porque romance não é simplesmente a gente olhar para as características e perceber, não, isso daqui é uma característica que cabe dentro do romance, isso aqui também é uma característica que cabe dentro do romance, então matei, é romance. Não é isso só, né? É o conteúdo da história, é o que aquela história leva para o leitor, o que aquela história quer passar, tá? Eu adoro esse gênero porque é um gênero muito rico, é um gênero que passa muitas experiências, né, e vivências para o leitor. Bom, na apostila de vocês, no último módulo que a gente trabalhou, né, no módulo 10, tem aí um trecho, espero que vocês tenham lido, se vocês não olharam, olhem novamente, do romance, né, O Extraordinário. Quem já leu esse livro aí, né? Esse livro é maravilhoso, eu já li esse livro, vi o filme também, nossa, me emocionei bastante, assim, foi um livro que me tocou muito, que eu levo, assim, pra minha vida, né? Hoje nem pude estar aqui com o meu livro para mostrar para vocês, mas foi um livro, assim, que realmente fez uma diferença pra mim. E aí, nesse módulo que a gente trabalhou, né, lá passada, tem um trecho desse livro e também tem um trecho do módulo 11. Então, leiam, por favor, tá? Se vocês tiverem, aliás, o livro, né, tem aí na árvore, vocês podem ler, mesmo se vocês não tiverem o livro físico, tem aí na árvore, vocês podem dar uma olhada no livro e começarem a ler, porque é uma história riquíssima. E podem assistir também ao filme, tá? Que é uma experiência bem bacana. E O Extraordinário é um romance. Vocês vão perceber todas as características que a gente abordou aqui nas nossas aulas, né, sobre romance, vocês vão perceber nessa história, tá? E é um romance bem interessante porque conta a perspectiva, né, do protagonista, que é o Agi, não sei como vocês vão pronunciar, e também conta a perspectiva sobre a irmã, sobre a amiga da irmã, sobre a mãe, sobre vários personagens, né? Então é muito legal porque sai muito do padrão do que a gente está acostumado, né? Foi um livro que eu achei bem bacana, que eu tava lendo ali de boa, a visão sobre o principal personagem, né, o protagonista. De repente, quando eu olhei, o outro capítulo já era sobre outra pessoa, sobre a visão de outra pessoa. Então, é um romance bem interessante e, como eu falei, não é sobre história de amor, tá? Fala sobre amizade, sobre respeito, sobre superação. Então, por favor, se permitam aí a essa experiência, ok? E deixo a reflexão para vocês na aula de hoje sobre qual romance é o melhor romance para você. Eu tenho certeza que você já deve ter lido aí algum livro de romance. Às vezes a gente nem sabe que lê um livro de romance, mas sim, né? Hoje que a gente já falou bastante sobre as características, você já deve ter percebido aí, deve ter falado assim, caramba, então esse livro aqui é um romance, eu li, eu nem sabia que era um romance, né? Então, reflitam aí sobre qual foi o livro qual foi o romance que realmente mudou aí a tua vida, a tua perspectiva de mundo, o que te tocou naquela história, e enfim. Falem comigo, tá, pessoal? Podem me mandar lá no Instagram, @prof.fernandacosta, e vamos aí trocar essa experiência juntos, vamos destrinchar, né, essa vibe tão gostosa que é a leitura, né, a escrita, enfim, é esse mundo aí riquíssimo, ok? Espero que tenham gostado da aula, a gente se vê aí na próxima aula e a gente vai tentar aí finalizar, se tudo correr bem, né, que com certeza ocorrerá, a gente finaliza aí esse gênero textual, ok? Beijos e se cuidem!